Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos. O meu nome é Ricardo Farinha, estamos aqui para celebrar mais um momento da vida e obra da Sara Tavares. O seu primeiro disco a solo e o seu último álbum, o Mimabo e o Fichado, foram agora reeditados pela Sony em vinil duplo. E temos aqui, estamos na verdade, dentro de uma exposição da Rita Carmo, que está aqui connosco hoje e que faz anos hoje. Parabéns, Rita. E estas são imagens que a Rita tirou à Sara a quando da preparação, não é, do lançamento do Mimabo em 99, ou no final dos anos 90, tiradas precisamente para esse disco, e várias das imagens que estão aqui são inéditas, nunca tinham sido partilhadas com o público, apesar de serem dessa sessão. Só para contextualizar muito rapidamente, apesar de imaginar que muitos de vocês conheçam profundamente a vida e obra da Sara, a Sara Tavares, de raízes cabo-verdianas, cresceu em Almada. Começou por dar que falar na televisão durante os anos 90, deu-se a conhecer ao país no Chuva de Estrelas, logo a seguir no Festival da Canção, com a emblemática Chamar a Música, tendo depois representado, obviamente, Portugal na Eurovisão. Apareceu primeiro como intérprete, sobretudo, dona de uma grande voz, e inicialmente com uma grande ligação à música afro-americana, à soul, ao gospel. Fez o seu primeiro disco com o Shout em 1996, até depois, aos poucos, se ir aproximando das suas raízes cabo-verdianas, africanas, algo que se veio a verificar com este Mimabo e depois, obviamente, ao longo da sua carreira, do seu trajeto. Entre estes dois marcos que são agora reeditados, existiram outros discos também muito importantes, obviamente, o Balancé, o Shinty e o Fichado, que foi um álbum onde essa tradição também estava bastante presente, mas também havia notoriamente uma preocupação com uma linguagem contemporânea que evocasse essas raízes, mas também as levasse por novos caminhos, com cruzamentos com várias coisas e linguagens. A Sara Tavares foi muitas vezes a sua própria compositora e produtora, uma coisa que não é um detalhe, não é? Tendo em conta o historial de muitas mulheres e artistas femininas na música portuguesa que começaram como intérpretes. Mas estes dois álbuns, curiosamente, são meio que exceções, no sentido em que a Sara dividiu esse papel por diferentes motivos com outras pessoas. No Mimabo, por ainda ser uma fase relativamente precoce da sua carreira, uma fase em que a Sara estava a aprender a tocar guitarra, partilhou esse ofício da composição com outras pessoas, incluindo aqui a Ani Fonseca, que viria também a ser a sua manager durante a grande maioria da sua carreira, e depois no Fichado, porque queria contar com contributos de outras pessoas que pudessem também trazer diferentes abordagens e linguagens. Ana, eu começo se calhar por te chamar à conversa e lá está. E esta roda que temos aqui não é por acaso, queremos que seja uma conversa aberta, um diálogo em que todos possam participar com os seus contributos, se tiverem histórias que quiserem partilhar sobre estes dois discos ou sobre a carreira da Sara no geral. E começo por te perguntar, se calhar, Ani, olhando em retrospectiva para a fase do Mimabo, como é que foi fazer este disco com a Sara, sendo que tu compuseste várias coisas para este trabalho, e qual é que era a linha de pensamento da altura, qual é que era a abordagem, porque este foi um momento que se calhar foi muito determinante para depois o rumo que a carreira da Sara Tavares viria a ter. Olá a todos, obrigada por estarem aqui. Sim, nós vinhamos do álbum anterior que ela tinha feito, o álbum Sara Tavares e Shout, que tinha sido o sonho dela de fazer alguma coisa dentro do gospel, mas logo a seguir a esse álbum, pronto, ela questionou-se o que é que iria fazer a seguir e houve sempre, logo desde o início, ela sabia o que é que não queria fazer. Não poderia não saber exatamente ainda o que é que queria em termos musicais, não ter ainda formado o seu som, mas sabia o que é que não queria. E o que ela não queria era fazer algo que já tivesse sido feito, ou seja, que fosse simplesmente uma cópia de outra coisa. E neste sentido eu gosto de contar uma história verídica. Neste processo de fazermos um Mimabo e enquanto trabalhámos as maquetes, o Tosé Brito, que na altura estava à frente da BMG,
deu carta branca à Sara para fazer deste álbum o que ela quisesse. E naquela altura ela já tinha feito a sua viagem a Cabo Verde, já estava muito em contacto com muitos artistas cabo-verdianos, músicos cabo-verdianos, e portanto já tinha toda essa procura da sua verdade, da sua história, um bocadinho ali o bichinho a nascer, e a tentar procurar ajuda, pessoas que pudessem ajudar a potenciar isso e ir buscar, portanto, todo esse lado. Sempre com uma sonoridade contemporânea, que era isso que ela sempre quis fazer com os seus álbuns, era conseguir fazer o seu som, mas na sua atualidade. E neste sentido, na altura, tinham saído umas compilações, não sei se recordam, os que estão aqui que possam ter passado por isso, como o Red Hot and Rio, o Red Hot and Lisbon, que eram compilações até de artistas que faziam normalmente até música mais acústica, mas ali com uma sonoridade mais de dança, com outro tipo de batidas, e aquilo puxou, ela achou que talvez essa fosse a direção. E falámos com o Tosé Brito, e o Tosé Brito falou com o BMG em Nova Iorque, e a BMG em Nova Iorque então decidiu acolher-nos e falar com a Sara e tentar também direcioná-la para alguns produtores. Ela já tinha ideia de alguns, e então nós lá dirigimos a Nova Iorque, em Manhattan, lá no grande edifício da BMG Ariola, e tivemos a reunião com o AR da BMG ali, e ele ouviu o disco Sara Tavares e Shout. E logo a primeira coisa que ele disse foi: porque é que ninguém me mostrou isto antes? E pronto, nós não soubemos muito bem responder a essa questão. Pronto, era difícil de Portugal naquela altura saírem coisas por fora. Portanto, eles na verdade não conheciam, ficaram ali a conhecer a Sara, e ele ficou logo espantado com a voz dela, com a emoção dela e com aquilo que ela deu naquele disco, não é? Gospel é tudo ou nada, não é? É tudo ou tudo. E então, entretanto, no decorrer da conversa, a Sara foi explicando o que é que estava à procura, e ele de repente ficou assim, pronto, em silêncio, e olhou para ela e disse: olha, eu vou fazer-te uma proposta, tu vens para aqui, mudas-te para cá, vens para aqui viver, e nós lançamos-te aqui nos Estados Unidos, a partir daqui de Nova Iorque, vamos falar com o Babyface, que era o grande produtor da altura, que estava a produzir a Whitney Houston e todas as cantoras de soul, e faz a tua carreira a partir daqui, e nós estamos aqui e apoiamos-te. E a Sara olha para a Sara, e a Sara ficou assim a olhar para ele, e passado um bocadinho disse: olha, eu agradeço imenso, realmente seria uma grande oportunidade, mas não é mesmo isso que eu estou à procura. Não é, eu quero mesmo encontrar o meu som, eu quero fazer uma coisa personalizada, não quero ser mais uma cantora de soul. E, portanto, agradeço imenso. Se nos puder ajudar aqui com os produtores, eu agradeço. Senão, também nós continuamos o nosso caminho. E ele ainda perguntou: mas tenho certeza? E ela disse: sim, sim, não é mesmo isso que eu quero mesmo encontrar o meu som, e acho que o meu som passa pelas minhas raízes, passa por Cabo Verde, e então acho que aqui não é o meu lugar. E acho que isso determinou muito, não é, o caminho que ela seguiu a partir daí, porque teria sido completamente diferente. Não sei se ela lá tivesse ficado, eventualmente ela iria incorporar depois a verdade dela também, mas teria sido diferente, e teria sido, principalmente a abordagem ali, teria sido completamente diferente do caminho. Acho que isso foi determinante, e acho que foi de uma grande coragem dela também não só de estar ali em frente numa BMG em Nova Iorque. Ela tinha 20 anos, só para terem uma ideia. Na altura, para se entrar nos bares, era preciso ter 21. Portanto, nós fomos e houve aqui um bocadinho de frustração, porque não conseguimos ir a muito lado, porque ela não conseguia entrar, tinha que se mostrar o bilhete de identidade. Portanto, naquela altura, ela, lá está, podia não saber ainda bem qual era o caminho dela, mas ela sabia o que não queria, e acho que isso foi determinante. E só para também fazer a ponte com o Mimabu em si, como é que depois começam a preparar a produção, de facto, do disco, e começam a trabalhar com o Loco Akanza, que se torna o produtor, não é? Um artista congolês que vocês escolheram para trabalhar.
Sim, nós reunimos com alguns produtores lá, alguns desse álbum do Red Rot and Lisbon, mas depois a Sara acabou por não achar que era por ali. E voltámos e ainda ficámos aqui um tempo meio à procura. E depois, curiosamente, a minha irmã, que é uma curiosa também em relação à música, está sempre à procura de coisas novas, tinha um álbum do Loco Akansa e num dos dias em que estava com a Sara disse-lhe, olha, ouve lá isto. E ela ouviu e apaixonou-se e pronto. E primeiramente convidou o Loco A como compositor, mas depois acabou por convidá-lo para ser o produtor do álbum. E rumaram a Paris, não é? E rumámos a Paris. Para essa aventura. Com ele, sim, sim, sim. Nós temos um depoimento dele. Que vamos passar agora, não é? Um pequeno depoimento que o Loco Akansa gravou para nós, para este momento, para olhar um bocadinho em retrospectiva o trabalho que ele fez no Mimabou. Hi, my name is Loco Akansa. I was a producer and composer for the album Mimabou with Sara Tavares. It's not easy to talk about her because she's an amazing artist, and today we are talking like a past history, but I know she's gonna stay forever in our heart and for everything she did for us. It was a very big honor for me to work with her. She knows what she wants. She was very young, 19 I think, when we started working together, but she's, I don't know how to describe the talent she have. I knew for the beginning when I listened to it was a tape, the old tape cassette we call it in French. I listened to that and I was very touched by her voice, by the emotion and the talent she had. So Annie contacted me and Sarah, we trying working together. For the first time it was like just like composer, but she go back to Portugal and she called me, she said, Loco, can you come to Portugal? I didn't know why, but I was crazy also. I just took my ticket, pay and go to Portugal. And we talk a lot. And after that, I go back to Paris. And Sarah called me one day, she said, Loco, you're gonna be the producer of the album. I said, why? She said to me, listen, I was in the US for searching a producer to give her money to the company, but I didn't find anybody. I said, how? She said, listen, when I was talking with them, they was talking about them, about what they do in their life, but they never talk about me. They never ask me where I come from, who I am, and where I'm going. So she said to me, you were the first person who take time to ask me who I am, where I come from, and what I'm looking for. So that was the beginning with Sarah. And spend time with Sarah in studio is incredible. And I know you guys, you know how she was, but in studio she's amazing. Sarah, you put the microphone and she's like an angel and just starts singing and giving her best. So to talk about Sarah for me is beautiful. At the same time, it's very hard and very sad because she's not there anymore. But I hope she's gonna stay forever in our heart. So it was a pleasure to work with her. Quem temos hoje aqui também connosco presentes são a Patrícia Silveira e a Laura Ferreira, que trabalharam como back vocals da Sara, juntamente com a Patrícia Antunes e a Carla Moreno, naquela fase após a Sara ter trabalhado com o Shout. E aqui a Patrícia e a Laura foram, na altura, até Paris gravar, não é, para o disco. E pergunto-vos como é que foi trabalhar neste disco em particular com a Sara, mas como é que era também trabalhar com ela no geral? Olá, boa tarde a todos. Primeiro, eu acho muito mal o Loco A estar com este aspecto depois de 26 anos. É a primeira. Acho muito mal. Acho que assim não vale. Está igual. Está igualzinho. E nós também. Nós estamos ótimos. Bem, e depois dizer-vos que eu tive a honra de acompanhar a Sara
no processo que começou com o Shout, porque eu fazia parte do Shout em 96, portanto gravei o primeiro disco da Sara, e depois gravei o Mi Ma Beau também, em Paris, aqui com a minha amiga Laura. Foi uma aventura, mas foi muito giro. Em primeiro lugar, foi incrível trabalhar com um produtor como o Loquat, e eu acho que a Sara encontrou mesmo a pessoa que era precisa para aquele momento da vida dela. Como a Ani disse há bocado, a Sara sabia muito bem o que não queria, e eu acho que essa peneira natural que ela tinha se refletiu em muita coisa na vida dela. E este Mi Ma Beau é o início de uma das Saras que viviam dentro dela e que vivem dentro de nós até hoje. E foi uma experiência magnífica. Passo-te o microfone. Disseste quase tudo. Mas acho que realmente este trabalho e aquele tempo em que trabalhámos com a Sara foi muito especial ver a forma como ela estava à procura, e nessa procura a sua curiosidade, não é? E a sua abertura. Vou repetir, realmente ela sabia o que não queria, e acho que a Sara tinha uma ideia do seu som e era bastante exigente e ao mesmo tempo super doce. Lembro-me assim de algumas risadas nossas assim em estúdio, que enfim depois o produtor olhava assim para nós. Mas faz parte, realmente foi ótimo trabalhar com a Sara neste seu começo. O Shout obviamente foi um começo, mas aqui era a Sara a definir o seu caminho, o seu som, e essa abertura dela àquilo que os outros pudessem dar. E eu lembro-me particularmente na nossa participação, ela estava aberta também às nossas sugestões, à nossa eventual experiência também como cantoras de back vocals. Portanto, foi assim uma experiência maravilhosa, não é? E claro que falar da Sara e não falar de uma amizade que fica quando se está com a Sara e quando se constrói alguma coisa assim tão bonita, e essa memória, obviamente, vai ficar para sempre connosco. Tinham noção, só para rematar, que passados tantos anos estariam a falar deste disco, ou seja, que estariam também a contribuir para um pedaço de história tão importante? Na altura não. Olhando para a Sara, sabíamos que a Sara tinha obviamente tudo para ser aquela estrela nos Estados Unidos e para o mundo inteiro a partir de lá, mas o percurso que ela escolheu, vindo de Portugal e voltando às suas raízes e procurando a sua essência, se calhar não tínhamos ideia da forma como ela cresceu e se tornou tão grande e tão profunda. Claro. E ninguém melhor do que a própria Sara para falar do Mi Ma Beau, e fomos aos arquivos da RTP recuperar uma entrevista que a Sara deu na altura a um programa que era o Jet Set. Portanto, vamos ouvir. Olá, boa noite. Bem-vinda a mais um Jet Set. Aos 21 anos, Sara Tavares confirma as expectativas criadas em relação ao seu talento e abre as portas para uma carreira internacional com o lançamento do seu primeiro álbum de originais. Nós fomos assistir em primeira mão às gravações do videoclipe. Ora, veja. Mi Ma Beau. Desde logo o nome desperta a curiosidade. Mi Ma Beau significa tu e eu, sim, em crioulo de Cabo Verde. Uma expressão que define o encanto da partilha das emoções, escolhida para título do segundo álbum da carreira de Sara Tavares. Um trabalho completamente original e absolutamente pessoal, a inspirar as imagens e o enredo do videoclipe que visitamos ainda em fase de preparação. É muito autobiográfico, eu compus muita coisa para o disco, então também fiz muitos arranjos e também fiz parte da produção, então é um trabalho de dentro para fora. O tema aqui sou eu mesma, são os meus sentimentos, a minha vivência. Sentimentos expressos com o poder mágico da voz quente e sensual, marcada por variadas influências musicais. Um disco que reflete esse imenso desejo do mundo e, ao mesmo tempo, um carinho por tudo o que lhe é familiar. Quando comecei a compor e a escrever coisas,
espontaneamente comecei a escrever nas 3 línguas. Porquê? Porque português falo diariamente normalmente, então é natural que me expresse em português. Crioulo também falo, não falo diariamente, mas falo muitas vezes por semana com amigos, com a minha família em crioulo, né? Somos cabo-verdianos. E o inglês, eu ouço muita música cantar em inglês e gosto muito também de cantar em inglês. Então estas 3 línguas são espontâneas para mim, é uma forma espontânea de me expressar, de fazer chegar coisas até às pessoas. Quando quis fazer o álbum, quando comecei a compor, a única condição que eu tinha era a mim própria. Eu tinha que ser leal a mim própria e queria escrever sobre temas que me dissessem respeito a mim, mas que fossem universais, que qualquer indivíduo no mundo se pudesse relacionar com e sentir-se identificado com. Quando as pessoas dizem que é um disco com obtenções universalistas, eu fico contente, obviamente, honrada. Com Mi Mabo, Sara Tavares alarga as hipóteses de uma brilhante carreira internacional e consegue finalmente um reconhecimento à altura das suas potencialidades. Mas tudo isto nunca a faz perder a simplicidade, rejeitando por completo a imagem vedeta. Eu acho que não existem vedetas, ou elas só existem se nós as fizermos e se todos fizermos parte do tal teatro, né, de fazer vedetas. Se eu não compactuar, nunca serei uma vedeta, percebes? E a fama aí transforma-se em reconhecimento. As pessoas acham que ser artista é um mundo mágico e um mundo fantástico. E eu estou a tentar exatamente dizer o contrário às pessoas, que é, sim, é bonito, mas isso só serve para expressar aquilo que a vida é, simplesmente o sopro da vida é uma coisa, é um milagre em si. Uma voz tocada por uma força divina que parece conter nas suas modulações suaves e poderosas todos os mistérios do mundo. Foi muito bonito ouvir a Sara e se calhar passo agora a palavra à Rita Carmo, que fotografou a Sara nesta altura, não é? Ou seja, estas fotos que temos aqui entre nós foram tiradas na altura para o lançamento aqui do Mi Mabo. Rita, como é que foi esse momento para ti? É engraçado que eu guardei algumas fotografias desta sessão, mas já não, quer dizer, na altura fiz uma boa parte da sessão em slide e já não me lembrava da sessão toda. Foi quando me pediram agora as fotografias, quando me pediram para fazer a exposição, que eu falei com a Ani e percebi que ela felizmente tinha guardado as fotografias originais e já não me lembrava e tinha feito até tanta coisa na altura. Porque nós no tempo analógico não disparávamos tanto como disparamos hoje e então saiu até muita coisa. Eu já acompanhava a Sara, porque fotografei-a inclusive no Chuva de Estrelas. Depois ela ganhou, para além disso, o Festival da Canção, portanto, e o Blitz até na altura cobriu isso. E eu, antes de fotografar aqui a Sara, já a tinha fotografado 2 vezes, já lhe tinha feito 2 sessões. E nós já nos conhecíamos, mas fiquei espantada, e agora até ao ouvir estas histórias todas que a Ani estava a contar, com a coragem dela, ou seja, acho que não era público que ela tinha sido assim apresentada na América e que tinha tido essa oportunidade de sair, e é uma coragem enorme não sair e ficar cá, não é? Neste paísinho pequenino. Esta sessão, eu na altura fiquei bastante admirada com... Isto foi tudo feito na casa dela, na altura a Ani também lá estava. Ela maquilhou-se, ela pensou nos tecidos, ela basicamente tinham-me dito que a ideia era partir para as origens da Sara e era quebrar um bocadinho aquela ideia de concurso e de Festival da Canção, que não era o caminho que ela queria, e eu percebia porquê, e acho que hoje em dia também percebemos todos porquê, e acho que ela fez muito bem. E pronto, basicamente eu acho que me limitei a conversarmos muito. Aliás, eu quando faço sessões, às vezes, e aqui a Selma sabe isso, a Selma, a Lura, estão aqui várias pessoas que eu já fotografei muitas vezes, falo mais do que fotografo, não é? Mas pronto, é assim. E foi assim uma sessão, já não me lembro se foi de tarde, se foi de manhã, na verdade. Tu lembras, Tani? Já não me lembro. Mas eu normalmente costumo fotografar assim a meio da manhã para a frente. Na casa da Sara, não foi? Na casa da Sara, assim, nos Olivais. Mas lembro-me, fiquei espantada dela ter tudo tão bem pensado e de se ter empenhado tanto em tudo. Ou seja, nem sempre os artistas assim jovens, porque ela era uma garota, avançam com tudo da cabeça deles. Muitas vezes ainda não têm ideias, perguntam-me o que é que
que é que querem que eu... Aliás, muitas vezes pedem-me a mim para eu lhes dar ideias a eles, e ela não, ela estava muito segura do que é que queria e trabalhou bastante para isso. Portanto, eu acho que foi uma sessão que produziu bastante para a altura em que foi, dela e minha, porque eu também ainda era... Quer dizer, não era assim tão nova, nós temos uma diferença de idades, portanto, eu na altura tinha 29, mas olhando assim retrospectivamente, saiu muita coisa para a altura que foi. Sem dúvida, e é engraçado que ela já tinha, como dizes, essa visão, não é, do que é que, Sim. do que, é que queria do seu Sim. projeto, a vários níveis. E eu na altura também percebi isso, que ela tinha uma visão muito bem definida do que é que queria. E já que estamos a falar da imagem do Mimo Abo, se calhar faço a ponta aqui para o Miguel Cardoso, que foi o designer gráfico do disco, e que pode se calhar partilhar também um pouco a sua experiência sobre como é que foi trabalhar este Mimo Abo. Olá, boa tarde, obrigado. Desculpa, só para dizer, do CD na altura e agora do vinil também. Portanto, passado estes anos, não é? Exatamente. Há trabalhos que são memoráveis, eu fiz algumas centenas de discos e este foi daqueles que me ficou sempre num lugar especial do coração, já porque adorava o trabalho da Sara e ainda hoje volto ao disco com muita frequência e sabe-me sempre bem ouvir, e aos outros também. Eu lembro-me que para já foi uma coisa que foi curiosa, porque nem sempre os artistas têm uma consideração muito grande pelo trabalho dos designers, no sentido, sabem muito bem aquilo que querem. Eu agora estava a ouvir a Rita a dizer isto, mas muitas vezes não dão margem depois para a parte criativa. E no caso da Sara, apesar dela saber muito bem isso, ela respeitava, eu lembro-me que ela respeitava muito. Ela disse, pá, eu quero isto, pá, propõe-me coisas, eu quero, este é o ar que eu quero respirar. Por aqui propõe-me coisas. E eu lembro-me que, inclusivamente, ela, acho que até tinha sido, ou ela ou a Ani, que tinham comprado aquelas folhas de papel reciclado que se vêem em algumas partes, e eu depois na altura sugeria, pai, deixem-me levar estas folhas porque eu posso digitalizar isto e utilizarmos no disco, e está também o vinil é quase uma réplica daquilo que estava no CD, e ela, e até mesmo no tipo de letra que foi escolhida, ela dizia, pá, quero uma coisa muito terra, quero uma coisa muito ir às raízes e tudo isso. Pá, e depois com as fotografias da Rita, pá, era incrível, porque o trabalho estava muito, muito facilitado e, portanto, foi muito bom. Mas eu lembro-me que houve uma vez, já agora só a título de curiosidade, vinha a sair da Manada dos Olivais, estávamos a discutir lá em casa com a Ani estas coisas. Eu acho que nunca te contei isto. E ia a sair e ia tão entusiasmado, ia pensar no disco e como é que ia fazer, porque às vezes nas reuniões estamos logo a visualizar coisas. E quem baixa a porta era toda envidraçada. E eu vinha a sair e não me apercebo e vou contra o vidro e caio para trás. Tipo, nunca mais me esqueci dessa história por causa disso. E eu assim, bem, vinha completamente fechado na história das ideias e naquilo tudo. Mas foi uma honra ter feito parte disto. E agora, mais tarde, quando a Ani me ligou, disse, pá, claro que sim, vamos a isso, claro que sim. E agora a missão foi muito replicar essa ideia original do disco. Como é que foi também? Não, foi respeitar ao máximo e ir buscar tudo o que é que tínhamos feito, mas lá está, como as coisas mudaram muito ao longo dos anos, e como isto era um trabalho que eu também queria muito fazer, é que peguei nas imagens todas da Rita e voltei a retocá-las todas novamente, porque também as coisas evoluíram muito e por isso mudou ao longo do tempo, e voltei a refazer tudo, e acho que aquilo que está agora, estava a dizer isso a Ani, acho que é melhor do que o que estava no disco no CD. Portanto, não foi pegar nos fecheiros e replicar em grande, foi mesmo fazer de novo. Isso. Mas respeitando tudo, todos os tipos de letra, tudo, manteve-se tudo. Portanto, a identidade, não é? A identidade, claro. Da imagem que o disco já tinha, claro. Claro que sim. E temos estado aqui a falar do... Já agora, deixa-me só. Há uma das partes, portanto, o disco tem 2 vinis, é duplo, mas as canções só estão em 3 faces, digamos assim, 3 lados. E no outro tem uma parte gravada que também deu-me imenso gosto, porque eu também faço ilustração e por isso pude fazer a ilustração para ser gravada no disco, e depois com a assinatura da Sara lá gravada também, que pronto, foi uma cereja no topo do bolo. Sim, que dá ainda mais, obviamente, ênfase a esta edição que é limitada, e temos estado a falar do processo de fazer o disco nas suas várias vertentes, mas também seria bom ouvirmos testemunhos, não é, sobre o impacto deste Mimo Abo, e se calhar passava ali a palavra à Selma ou à Mousse, que podes, se calhar, Selma, se quiseres, falar do impacto que a obra da Sara, deste álbum em particular, ou do seu legado no geral, também tiveram para ti, na tua perspectiva, enquanto artista, mas também, obviamente, na música portuguesa e lusófona em geral, não é? Porque, obviamente, o legado da Sara é muito difícil de perceber até onde é que vai, porque é, de facto, muito vasto.
Tu já me ouviste a falar sobre isto? Nós já conversámos sobre isto e eu devo dizer que não sei se também é de cansaço da viagem, mas eu cheguei aqui e estou assim um bocadinho ainda mareada, porque acho que realmente o impacto que a Sara teve na minha vida enquanto artista foi muito grande. Eu estive há 2 dias com o Gogi, que era um baixista que tocava com a Sara, e ele olhou para mim e disse-me: Selminha, tu eras a Selminha, que monstrinho musical é que é este? Que eu só te via ali com a Sara, olhaste para ela e a quereres beber dela, não é? Então acho que é isso, é mais do que a pessoa, ou até a pessoa que depois se tornou amiga, mas essa referência de que é possível nós fazermos uma coisa completamente fora, sem comparações, sem competições, com muita genuinidade, com a nossa verdade, não é? E acho que nesse sentido eu busquei muito na Sara isso, primeiro musicalmente, mas depois enquanto cidadã comum, estou a falar de coisas tão simples como: olha, tu achas que eu devia assinar esta petição ou não? E ela: tu queres? Não queres? Não assina isso, pá. Né? E a Sara era uma pessoa muito autêntica. E para mim, enquanto miúda, não é? Porque eu, quando conheci a Sara, apesar de a nossa diferença não ser assim tão grande, mas a Sara, tal como, sei lá, o Paulo Flores, outras pessoas, é de há muito tempo. São pessoas que são de há muito tempo, começaram há muito tempo. Em 2000 eu via pela primeira vez no Jubileu 2000, no Coliseu, em que ela estava a cantar com o Shout, e ela era inatingível, mas tão próxima. E por isso, para mim, em 99 ou 2000, que foi a primeira vez em que eu comecei a cantar e que estive num palco a sério, aquela foi a referência. Eu um dia queria ser como a Sara. É isso. Obrigado pela partilha, Selma. Estou a ver também aqui o Virgílio Varela, que colaborou com a Sara e que também certamente poderá ter uma visão para partilhar, se quiseres, Virgílio. Sobre o disco? Sobre este disco ou sobre a obra mais vasta? Disco. Sim. Acabaste por trabalhar com ela no outro disco que está aqui na mesa, mas fazendo a ponte. É interessante, eu agora estava a pensar como é que eu tinha conhecido a Sara, e eu conheci a Sara num concerto do General D. Não sei se alguém se lembra do General D. E eu estava em palco com ele, estávamos tu também, e foi ali no Tivoli. E depois do concerto veio uma menina falar comigo, a perguntar-me sobre música, e eu disse assim: peraí, mas tu és a Sara, estás-me a perguntar sobre música? E ela: sim, eu queria saber o que é que tu ouves. E conversámos mais ou menos 5 minutos. E houve um dia que eu estava em casa e a minha mãe atende o telefone e diz: está aqui uma Sara Tavares para falar contigo. E eu estava-me a tremer todo, porque eu não sabia o que é que havia de fazer e o que é que havia de dizer. E ela queria continuar a conversa sobre música e sobre o que é que eu ouvia. Então ficámos amigos desde essa altura, foi antes deste disco inclusive, de trocar música, de falar sobre música. A nossa amizade começou nessa altura, mas eu lembro-me perfeitamente que havia momentos em que ela ligava-me para me perguntar coisas. Então a nossa amizade desenvolveu-se daí, depois de escrever canções, de trocar canções, mas sempre com... Eu acho que no início estava muito starstruck, né? Estava meio... Mas tu estás-me a perguntar sobre isso. E depois percebi que não fazia sentido nenhum. Era uma pessoa que queria saber sobre... Não só sobre música, mas o que é ser... esta dualidade que nós temos, né? Nós, filhos de cabo-verdianos nascidos em Portugal, habitamos entre 2 mundos, né? Entre o crioulo e o português, e falamos as 2 línguas e estamos nesta dualidade de culturas, e ela estava muito interessada em saber o que é isso, porque ela também vivia isso, mas o que é isso mais? O que é que se produz a partir daí? Então a nossa colaboração começou também a partir daí de escrever canções em crioulo. Eu tinha gravado para a Sony no República um raga em crioulo, então isso no fundo ficou bastante conhecido, e ela tinha essa curiosidade. Então a nossa amizade partiu também daí de compormos juntos. Especificamente em relação ao Fichado, eu achei brilhante o que ela decidiu fazer, que foi fazer uma espécie de laboratórios em que convidava gente para fazer jams. Então passou por lá uma data de gente, era ali em Santos, não era? Em Santos, acho que era ali em Santos,
e passavam lá artistas quase todos os dias. Ela convidava-me para estar lá para compor. E eram jam sessions, mas eram ao mesmo tempo conversas. Tínhamos livros sobre artistas revolucionários, autores africanos. Falávamos muito sobre a África, e isto é um lado se calhar menos conhecido da Sara, mas esta curiosidade de saber mais sobre a África, sobre quem são as lideranças, mas também quem são os grandes artistas, mas o que é que se está a falar agora e o que é preciso ser dito. Nós tínhamos horas e horas de debate. E, portanto, o que saiu no fichado, um dos temas, tem um pouco a ver com isso, tem a ver com Cabo Verde, com esta ideia desta dualidade que nós vivemos, né? Nós falamos crioulo, mas quando chegamos a Cabo Verde, será que somos totalmente aceitos como cabo-verdianos ou somos uma espécie de peixe diferente? Então, o primeiro tema que nós fizemos para este disco tem um pouco a ver com isso, com esta aceitação deste outro lado, de quem está à busca da sua raiz, mas como é que a sua raiz aceita, e isso é uma realidade para muitos cabo-verdianos, filhos de cabo-verdianos aqui em Portugal. Portanto, ela está a tocar ali num ponto que é fulcral. E outros temas que nós fizemos têm sempre essa dualidade, né? De ser em crioulo, de ser composições em crioulo. Eu continuo com uma admiração enorme pelo trabalho que ela fez, e agora, ouvindo essa história também da Ani, ainda mais, né? Porque ela fincou o pé e disse: não, eu vou até ao fim nestas pesquisas, mesmo quando muita gente não entendia porquê e achavam que devia ser diferente. Eu achei que foi fantástico todo o percurso que ela fez, e acho que também está a inspirar uma geração enorme de novos artistas a quererem fazer diferente e não seguir modas, porque às vezes as editoras fazem-nos isso, né? Porque é que não és a versão portuguesa dos não sei quantos? E rejeitar isso é um ato de coragem. Eu acho que cada vez mais vejo artistas a fazerem isso, e acho que ela é uma grande responsável por isso. Acho que o ideal agora então é ouvirmos novamente a Sara a falar agora do fichado, numa compilação de 2 certos de entrevistas que ela deu na altura do lançamento, para depois falarmos com outras pessoas que participaram no disco. Notícia assim, parabéns, parabéns, e eu fiquei à procura de um motivo para me darem os parabéns, e disse: muito obrigada, mas eu não sei porque é que me estão a dar os parabéns. E aí a pessoa do outro lado disse: foste nomeada para um Grammy Latino, e eu estava longe de conseguir essa celebração com este álbum. Tinha a noção que era um álbum meio difícil, fiz o álbum meio longe da expectativa dos fãs. Fiz mesmo um álbum à vontade, assim, para mim, para os amigos, e quis estar à vontade a fazer o álbum para as minhas expectativas. Estava mesmo muito à vontade. Quis fazer um álbum livre. Durante a realização do disco, tudo foi super bom e super estimulante. Foi uma descoberta constante, porque eu decidi abrir a minha forma de trabalhar a música. Decidi fazer uma espécie de residência artística com este disco. Primeiro comecei por envolver o Calaf na pré-produção. E comecei a juntar canções, começámos a dizer: vamos fazer um banco de canções. Começamos a juntar canções, e eu comecei a convidar não só o Calaf, mas outros compositores, o Virgílio Varela, o Edu Mundo, o João Pires, o Toti Samed, o Dino de Santiago também compôs, mas não chegou a entrar a música dele. Houve outros compositores, a Aline Frazão compôs, o Paulo Flores compôs para este disco, o Princesito compôs para este disco. Primeiro compositores e depois produtores. Disse: consegues fazer um beat para esta canção? Ou mostra-me um beat, eu faço uma canção para esse beat. Fui fazer coisas a vários estúdios, fui trabalhar com o Looney Johnson, encontrei-me com o Nelson Freitas, não fez nada diretamente comigo, mas indicou-me o Bodhisattva, que é um produtor de Afro House, e eu trabalhei com o Bodhisattva para uma música que é o Só Sabe.
mas também trabalhei com o Ndu, que é um grande baterista, fiz a pré-produção com ele total do disco todo, e com o Manecas Costa, que é um músico da Guiné, que também trabalhei com ele em composição e arranjos para o disco. Então foi assim uma coisa a andar de país em país, principalmente Cabo Verde e Lisboa, e de estúdio em estúdio. Como ultimamente, na minha pausa sabática, me deu muita vontade de dançar e comecei, retomei a audição de música pela dança, né? Ia dançar muito a zonto, muito afrobeat, muito kizomba, então isso mexeu com a minha cintura e estive muito perto também dos buracos naquela altura, então eu sempre estive muito próxima da música eletrónica, só não a fazia e ganhei gosto por isso. Então agora apeteceu-me ao fazer música com essas pessoas, a deixá-las fazer a tal residência artística, não ia dizer não metes isto aqui, porque eu não só gosto, como me interessa ter esse sabor urbano. Eu adoraria que as pessoas ouvissem este trabalho com o coração primeiro e não com a cabeça, porque a música é feita com o coração primeiro, não é feita a pensar em compassos. Mesmo os músicos, façam o favor de desligar a cabeça e a virem primeiro com o coração. Como a Sara disse e como o Virgílio também já tinha apontado, este foi um disco feito com muitos contributos de várias pessoas, e se calhar passava também aqui a palavra ao Ivo Costa, que, Ivo, tu já trabalhavas com a Sara... Obrigado, Miguel. Já trabalhavas com a Sara há vários anos, não é? Há alguns anos, quando este disco foi composto, mas depois também, obviamente, estiveste muito presente nesta fase. Como é que foi trabalhar neste disco em particular, e o que é que tens a dizer sobre trabalhar com a Sara? Olá, boa tarde a todos. Eu comecei a trabalhar com a Sara, eu e o Luís entramos para a banda da Sara em 2009 ao mesmo tempo e criámos uma relação, obviamente, que depois eu mais tarde pude chamar amiga, uma ídola primeiro, e fui aprendendo muito com ela. E a Sara convidou-me, eu na altura, na realidade, acabei por participar neste disco. O disco foi feito no meu estúdio, na altura. Eu tinha o estúdio aberto há muito pouco tempo, eu tinha feito algumas produções, não tinha misturado assim muitos discos. Então senti que aquilo era um carro que eu, na realidade, não tinha muita carta ainda, se calhar, para o conduzir. Mas a Sara, como sempre, como líder fantástica que era, ela convidava as pessoas e ela dava muita confiança às pessoas para trabalhar e via coisas em nós que nós próprios muitas vezes não víamos. E ela achou que eu podia ser, eu acho, um género de um fiel depositário destas ideias que andaram a flutuar entre vários estúdios, entre vários produtores e coprodutores. Então eu fui assim um braço direito da Sara em ajuda-me a arrumar isto aqui e a tornar isto um bocadinho, se calhar, mais homogéneo. E tu podes, conhecendo o meu trabalho e já trabalhando comigo há tanto tempo, como é que tu podes ajudar-me a manter aqui uma certa coerência e a defender um bocadinho a matriz daquilo que eu também sou. Este disco é um disco, como a Sara já explicou, em que ela se propõe a entrar num mundo mais eletrónico, mais contemporâneo, que ela sempre tentou ser, não é? E foi isso. Eu fui essa, felizmente para mim, com muita honra e com muito prazer, fui esse fiel depositário desta produção meio louca, meio muito aberta, mas em que todos aprendemos. Pois, ia perguntar isso, tinha sido um desafio muito grande. Muito grande, sim. Muito grande. Tornar o som mais ou menos homogéneo. Sim, porque era muita gente, muitos músicos, e este desafio de misturar aquilo que era uma sonoridade mais orgânica, como é que se misturava isso com elementos eletrónicos? E isso foi o grande desafio. Mas acho que foi um ponto de viragem no som da Sara. Claro que sim, claro que sim. Deste lado está o João Gomes, que se não me engano, João, começaste a tocar com a Sara em 2015, quando ela precisava de um teclista, apesar de já a conheceres há bastantes anos, certo? E acabaste depois por acompanhá-la nesses anos que se seguiram. Como é que foi também trabalhar nesta fase da carreira da Sara com ela? Eu acho que primeiro começou pelo disco, pelo fichado. Ou seja, nós já nos conhecíamos há muito tempo,
assim mais admiradores mútuos. E nunca tínhamos trabalhado juntos, só muito pontualmente. E já foi no contexto dessas residências artísticas que ela promoveu para chegar ao fichado que ela me ligou a dizer: é agora, vamos trabalhar juntos. Quero ter teclados no próximo disco, estou a fazer uma coisa mais eletrónica e um pouco mais diferente dos discos que gravei até agora. E então convidou-me e eu comecei a ir ao estúdio do Ivo, e acho que foi lá que gravámos tudo, não foi? E depois, a partir daí é que comecei a tocar ao vivo. E pronto, e foi uma oportunidade para desfrutar destes privilégios que o Ivo está a dizer, que acho que, no fundo, essa fusão do eletrónico com o acústico funcionou bem, porque ela tinha uma ideia muito concreta na cabeça, tinha uma cabeça de produtora também, e com a ajuda do Ivo principalmente, que foram quem centrou as participações todas e juntou quase tudo, fizeram um trabalho muito bom e que abriu portas, de facto, porque ainda não havia muita coisa nesse meio caminho entre os dois mundos, e dentro da linguagem mais afro que ela já tinha descoberto. E então, pronto, depois passar ao vivo foi um prazer enorme. A banda são tudo músicos que eu admiro e com quem me dei muito bem, e foi muito fixe. Não tenho muito mais a dizer. Obrigado, João. O Ivo estava a apontar que também está ali o Luís. Não sei se, Luís, queres dizer algumas palavras também sobre este disco e esta fase da carreira da Sara em particular, como acompanhaste desde outro álbum, não é? Sim, basicamente ela começou a pensar neste disco um bocadinho antes de eu ter saído da banda. A minha decisão de sair da banda foi porque ia ser pai e nós andávamos sempre muito na estrada, também a nível internacional. Mas algumas das canções, pelo menos 2 canções, a banda anterior até já tocávamos um bocadinho das canções ao vivo, mas eu fui estando sempre a par do processo do disco e claro que, conhecendo a Sara, conhecendo a sua inteligência, a sua coragem, a sua irreverência, eu acho que ela conseguiu, de uma maneira incrível, colocar isso mais uma vez em mais um álbum. Eu acho que a Sara, eu não conhecia a história que a Ani contou sobre os Estados Unidos, apesar de durante muitos anos termos sido profundamente próximos da Sara, mas é interessante, porque eu acho que o facto dela ter nascido em Portugal fez com que muita gente não tivesse a real noção da dimensão artística da Sara. Eu acho que a Sara é aquele tipo de artista que se calhar aparece de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, porque consegue concentrar dentro dela mesma muitas características que se calhar passam ao lado ou de quem não está na música, ou de quem não pensa nessas coisas que estão por trás do que é ser artista. Desde ser uma arquiteta sonora, ter ideias, ser arrojada, ser corajosa, ser essas coisas todas, e ao mesmo tempo ter, obviamente, isso está ao alcance de todos, uma capacidade vocal como intérprete, eu tive a sorte com o Ivo de tocar com ela em muitos lugares, em muitos contextos culturais diferentes. Estamos a falar desde a África à Escandinávia, à América Latina, à América do Norte, ou seja, são pessoas muito diferentes. E em todos os lugares as pessoas não tinham como não ficar rendidas àquela energia. E não estamos a falar de uma energia por ela passar o concerto a dançar, estamos a falar de uma outra coisa. Estamos a falar dela abrir a boca e os primeiros 2 compassos, as primeiras 3 palavras, estar tudo rendido. E isso é um privilégio poder ter feito, claro, parte da vida de uma artista dessa dimensão. Obrigado também pela partilha, Luís. E aqui o Pedro
começaste a trabalhar com a Sara enquanto agente, enquanto manager dela, também nesta fase do fichado, relativamente próximo do lançamento do disco, certo? Sim, sim. Como é que foi apanhar esta fase marcadamente diferente, de alguma forma, do trajeto artístico da Sara? Foi muito boa tarde a todos. Foi espetacular ver realmente a profundidade artística de uma artista como a Sara, que eu já conhecia bem, era fã como todos os outros. Tive a sorte de me cruzar com ela nesta altura e de ter havido uma boa energia entre nós e era incrível ver a busca contínua que ela tinha pela música, e realmente o importante era a música e o conhecimento e querer mais e mais e mais. Eu tinha estado a viver uns anos fora, vinha com algumas ideias musicais, bandas e conhecimento de outros artistas e que ela gostou, e como o Virgílio estava a dizer, ela queria sempre mais e conhecer mais, e de onde é que é isto? Eu agora estou interessada neste caminho, mostra-me mais, e era mostrar coisas a ela, e ela depois dizia, é para aqui. Não é? Que era espetacular, ela sabia perfeitamente o que é que queria mesmo, sem conhecer, e esta entrada nela na música eletrónica, que era uma coisa que ela queria fazer, ela própria, não foi ninguém que lhe convenceu, e poder ser eu a mostrar-lhe algumas coisas novas e mais recentes, que eu sou um bocado mais novo do que ela, e ela tipo, ai, é lindo, isto não conhecia, é isto, gosto disto. Depois mostrava outras coisas, não, isso já não, isso é as claves da Nigéria, eu quero as claves do Funaná e as claves de Angola, e que era incrível ver essa energia, mesmo já sofrendo como estava, e já com problemas de saúde, que a música estava sempre em número 1, e era o que interessava, e a música era a música. Depois, nesta altura, já não havia tanta pressão de editoras e de ter que mostrar nada a ninguém. Ela já estava mais tipo, pá, agora faço o que me apetecer, não quero nem saber o que é que me dizem. Não gostam, paciência. Quer dizer, tinha ali já uma liberdade artística espetacular, não era? Sim, o Grêmio Latino, ela também, aquilo para ela foi um bocadinho, está bem, pronto, obrigado. E depois ver também a evolução dela musicalmente. Ela começou a ter algumas dificuldades em tocar guitarra, em vez de desanimar ou em vez de ficar fechada, dizia, olha, então eu vi que os miúdos agora estão a tocar com umas cenas, com os pads, e bora lá arranjar isso que eu também quero aprender. Então, às tantas já não era a guitarra, era os pads, o MIDI, o software, quer dizer, ela mergulhou nesse mundo e foi com uma força e com uma vontade, como se tivesse de 20 anos, não é? Era incrível. E essa experimentação que foi constante também se nota nas últimas faixas que a Sara lançou depois do fichado até, não é? Essa fase que já era outra fase até, não é? Nota-se nesses últimos singles. Sim, sim. E ela, até o último dia, ela queria fazer música e ela dizia isso. Ela, desse por onde desse, pá, se me cair um braço eu vou tocar com os pés. Pá, música era o que ela queria, e as dificuldades que lhe vieram aparecendo para ela... Eu preocupava mais era como é que eu agora já não consigo, se calhar, fazer o acorde, arranjar soluções, mas continuar a música a vir, que era uma força incrível. Não sei se mais alguém quiser partilhar alguma história ou momento, ou falar do impacto da Sara. Estou aqui a ver a Lura, a Liliana, o David. Posso só dizer uma coisa, no seguimento disto que o Pedro estava a dizer, mesmo nos últimos tempos tínhamos um grupo do WhatsApp de produções novas, e ela estava sempre a enviar coisas que ela fazia no computador, ideias que produzia no Logic. Estava sempre a mandar para lá maquetes, além de estar a colaborar com todos os produtores que ela via que achava interessantes, contactava-os e muitos deles miúdos, não é? Sem grande carreira. Muitos que na altura não tinham carreira, e se calhar alguns hoje em dia já têm, porque ela tinha um grande olho de perceber onde é que estava talento, e pronto, continuou muito depois do fichado a querer inovar e a fazer, e pronto, a lançar temas, não é? Exatamente. Obrigado. Só antes de concluirmos, se mais alguém quiser partilhar. Eu vou falar aqui de um episódio que é relativamente a esta roupa que a Sara tinha vestida no fichado. Eu arrisquei bastante com a Sara sempre, no sentido de
sugerir-lhe sempre vestir determinadas coisas e até o cabelo. Eu arrisquei muito, porque ela tinha uma vontade muito própria, como já aqui foi dito, mas eu ainda assim arrisquei, e então ela aceitou esta minha ideia louca de vestir esta camisa, com esta camisa africana por cima, não sei como, mas ela aceitou e disse: afinal, esse teu estilo meio selvagem, afinal faz sentido, é isso mesmo. Então, era para dizer isto, basicamente, que arrisquei aqui com ela, neste disco, e na vida também, em muitas coisas, e ainda bem que arrisquei, porque leva a Sara no meu coração para sempre. Obrigado. Nós também... Outro momento especial deste dia é que vamos agora mostrar pela primeira vez um videoclipe que nunca chegou a ser lançado, da música precisamente Fichado, que dá nome ao álbum, que é a tal colaboração com o Princezito. Um vídeo que foi feito, mas que acabou por nunca ser publicado e que vamos divulgar agora. Antes do videoclipe propriamente dito, temos mais uma vez... umas palavras da Sara, não é? Sobre esta colaboração com o Princezito, que é um músico cabo-verdiano de batuco, que a Sara admirava muito, por quem tinha um grande apreço, e vamos então ouvir. Fichado tem várias histórias com o Fichado, não só porque dá o nome ao disco, não só porque a fiz com o Princezito, que é um cantor de batuco de Cabo Verde, e ele estava lá e eu estava cá. Numa primeira fase eu fui lá e escrevemos a canção em conjunto, mas quando foi mesmo para gravar, eu gravei cá e ele gravou lá e mandou-me, e foi caricato ele mandar-me a canção de lá, a parte dele, a voz de lá. Mas o Princezito vem de uma tradição de batuco que raramente os homens cantam. Eu só conhecia um homem para além dele que cantava, e raramente os jovens cantam também. Eu só conhecia um homem que era o Nhô António Dente de Ouro, que cantava, e normalmente tem nomes engraçados, que era o Nhô António Dente de Ouro, porque tinha um dente de ouro. E a rainha do batuco era Inácia Gomes. E são tipo profetas, que repentistas, improvisam sobre o que está à volta, sobre política, tem tipo um dom de profetizar sobre as coisas, sobre a realidade, sobre a sociedade. E o Princezito pratica, não, o batuque é tipo um estilo de vida, não é uma profissão, é um estilo de vida, pratica esse estilo de vida. E esta canção é sobre essa coisa da música ser mais um estilo de vida do que uma profissão, e por isso é que eu dei o nome do disco de Fichado. Essa coisa de o estilo de vida ser uma coisa que nos alimenta, porque é como a agricultura ser um estilo de vida, é que me fez ter essa ligação a ele, ter essa ligação lá à terra, porque é o principal. A canção fala de as coisas boas da vida estão trancadas dentro do meu coração. É isso que fala. Porque é o amor, porque é as coisas boas, que é simbólico. O Princezito fala das coisas boas simbólicas para ele. Eu falo das coisas boas para mim. E cada pessoa que viesse, podia ser um rapper, podia ser um outro cantor de batuque, podia ser uma fadista, podia ser quem fosse, viria e diria o que é que são as coisas importantes para ele. O Fichado, mais que uma profissão, supostamente eu quero invocar o estilo de vida que está aqui inerente, né? Que há tentados, não há corte. É uma coisa muito forte que eu apanhei também do meu pai,
O Princesito vem da ilha do meu pai, de Santiago, e o meu pai é assim um homem muito resistente, muito pedra. As pedras não são demovidas, né? Podem ser, com muitos anos têm uma certa erosão, mas ali as pedras é um estilo de vida, elas são a vida, né? Então é isso. E este disco para mim é isso, é daqui para a frente. Não, o que está para trás é um bocado. Já foi. Cabelo tá aqui na cabeça. Moça que tá pensa, óculos tá longe, bota, tá dando coragem, flana, disco, ninguém. Perspectiva e visão da Sara, não é? É sempre para a frente o caminho e lá está com um pé nas raízes e na tradição, mas o foco era em fazer coisas novas e em olhar em frente. Mas nós hoje olhamos para trás para celebrar a sua vida e obra e para mostrar então o tal videoclipe inédito que mostramos agora. Que dá sentido na boa, forte coisa sabe na terra e no céu. Minha creche, boa dona de minha, está fundeado na boa, ora aqui. Observa voz, mas o que é bom, que é tudo minha grandeza. Porque é tudo minha grandeza. Que bom, sabor de mundo, que tentade o que vale, está fichado ali na minha peto. Tá não senta, hora que não tá brincar com voz. Que buta boa no ouvido, tá cantando assim, 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 assim. Butendo Di Durban na colchão, lá na chão Di China nyato Di Zumola Kapu de sangue em voo, buta que tampa viu, buta virando talbasa. Avô, buta bom, patra pedichon, mas faz que som, dizimola. Acabou quebrando coração, mas quem quebrou próprio pra ponta sem cabeça. Se tá se boba crebo já, lá depois de sabe morrer. Se tá que é bom, sabor de mundo, que a tentade o que vale, está fichado ali na minha peito. Tá na seta, hora que não tá brincar com voz. Tá boa no ouvido, tá cantando assim, 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 assim. Que bom, sabor de mundo, que tentade, e vale, estou fichado, estou campeão, estou trancado, fichado na teto. Dia quintalho, antaco bom. Apesar de gosta, tive ausência. Assim para no marginal, se mantém desejal. Tá fresca, cima planta que tá regado de tal manhã.
Jo, não está bisoca, lembra de no olho, tá sorri. Buta pom, cabelo pra aqui na cabeça. Pulsa que tá pensa, óculos tá longe, boca, tá dando coragem, flana, disco, guete. A suave. Se uma menina de palmanhã. Bico assim. Sorriso moda mídia que tá basado na pilão. E este então o vídeo do Fichado. Foi este então o videoclipe que lá está, que nunca tinha sido mostrado. Resta-nos agradecer a todos pela vossa presença, pelos contributos de tanta gente que colaborou e foi amigo da Sara ao longo dos anos, e desejar, não é, que o legado continue a ser, o legado que é imenso e incalculável, continua a ser celebrado hoje com estas duas novas reedições, com este videoclipe, e que continue este legado desta rainha da música, não é, que continua a ser homenageado e celebrado. Obrigado a todos. Obrigado também, Ricardo.